por que eu sou professor? Tá? Eu sou professor, como eu disse, há 28 anos e sou de uma família de professores. Meu pai era semi-alfabetizado, minha mãe, depois que casou, foi trabalhar no lar, né, do lar. Mas os meus irmãos mais velhos, que tem uma diferença de idade em relação a mim, eles são professores e eu tive dentro de casa sempre esse ambiente em relação à educação, né? E com todos os percalços que nós temos dentro da nossa profissão, que são grandes, tanto na escola pública quanto na escola privada, um local que eu sempre me dei bem, assim, que eu sempre ficava muito à vontade, principalmente depois que eu fechava a aula, era dentro da sala de aula. Eu fechava a porta, era dentro da sala de aula. Porque lá tinha, assim, a matéria-prima mais, assim, pura da nossa profissão, que são os nossos alunos. E a relação com eles, assim, é uma relação de proximidade. Nesses 28 anos que eu estou em sala de aula, nós percebemos a evolução do comportamento, né? Evoluiu para melhor, apesar de algumas críticas que são feitas com relação à disciplina, ao aprendizado que se tem em sala de aula, né? Mas a escola se universalizou, precariamente, mas se universalizou nesse último período. Quer dizer, ela é mais acessível a todos. Só para relatar, eu tive uma experiência muito interessante esses dias, porque a educação formal dentro da escola tem que romper as barreiras, tem que romper os muros, né? A gente tem que, de alguma forma, introduzir os nossos alunos nas discussões políticas, sociais que estão em curso no país, né? Que isso daí fazem eles compreender o momento que eles estão vivendo agora. E recentemente, eu fui abordado por uma das alunas minhas do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública que eu dou aula, Residencial São José, a minha aluna Lívia, que ela havia visto no meu Facebook uma foto minha que eu havia postado de um almoço coletivo que aconteceu no acampamento Marielle Vive, coordenado pelo MST. Tá? Esse almoço coletivo ele foi chamado justamente em defesa ao acampamento. É um acampamento grande, é um acampamento que eles já estão lá há 1 ano e 5 meses agora nessa altura, né? Pelo uso social da terra, era um local improdutivo, um local que estava aguardando o melhor momento para a especulação imobiliária. E essas minhas alunas me procuraram querendo fazer uma visita ao acampamento, e não só isso, né? Por serem famílias carentes, que têm muitas necessidades, fizeram arrecadação de alimentos, mas com uma condição, que elas iriam entregar pessoalmente isso para os moradores do acampamento. E assim, eu fiquei muito grato com esse pedido da minha aluna, porque assim, mostra a possibilidade de nós levarmos os nossos alunos para a realidade mesmo e compreender quem são aquelas pessoas, por que elas fazem aquilo, né? Qual que é a determinação delas estarem naquele local, naquele momento, e por que ela pede assim, o apoio da sociedade em defesa a esse acampamento. E estivemos lá e foi assim uma aula que eu disse para os meus alunos que eles levarão para o resto da vida deles. Porque a compreensão da organização deles, até o método educacional que eles utilizam, né, na formação de jovens e adultos que por algum motivo não tiveram acesso à escola, né, possibilita aí toda uma organização dentro da educação, dentro da alimentação, segurança, né? Eles, em 1000 famílias que estão lá, estão divididas em 33 núcleos, muito bem organizado, com os seus coordenadores cada núcleo, responsável por tarefas de organização. E depois da aula de explicação que foi feita a esses alunos, nós fizemos o estudo de campo mesmo. Fomos ver as condições que essas pessoas estão e o que elas fizeram nesse 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses que eles estão lá nesse terreno aí que é de uma especulação imobiliária. E, de fato, um dos depoimentos, principalmente dessa aluna Lívia, porque aconteceu um episódio muito lastimável no acampamento. Numa das manifestações que eles estavam fazendo lá, um motorista de uma caminhonete indignado com o bloqueio temporário do caminho dele, né, da estrada que ele iria passar, jogou a sua caminhonete em cima dos manifestantes, matando o seu Luiz, né, um senhor de 72 anos que o sonho dele era se formar no ensino fundamental, sabe, ser alfabetizado. Então, assim, esse depoimento da minha aluna foi muito emotivo, ela acabou, né, embargando a voz ao falar do seu Luiz,
E assim, demonstra realmente, né, que nós ainda temos esperança no nosso país, que nós podemos assim pensar num país melhor, num país onde haja o respeito a todos, num país onde as pessoas sejam compreendidas de suas ações e não com essa intolerância e ódio que nós estamos percebendo atualmente no último momento. Então assim, eu finalizo dizendo, né, que nós temos sim toda uma preocupação com as nossas condições de trabalho, uma preocupação com os nossos direitos que sejam respeitados, né? Mas eu não tenho outra coisa a dizer, como a escola é um ambiente assim que me completa e eu amo fazer o que eu faço.